O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, disse Jesus aos fariseus: havia um homem rico, que vestia com roupas finas e elegantes, e fazia festas esplêndidas todos os dias. Um pobre chamado Lázaro, cheio de feridas, estava no chão à porta do rico. Ele queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico. E além disso, vinham os cachorros lamber suas feridas. Quando o pobre morreu, os anjos levaram para junto de Abraão. Morreu também um rico e foi enterrado na região dos mortos, no meio dos tormentos. O rico levantou os olhos, viu de longe Abraão com Lázaro ao seu lado. Então gritou: Pai Abraão, tende piedade de mim. Manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque sofro muito nestas chamas. Mas Abraão respondeu: Filho, lembra-te que tu recebestes os teus bens durante a vida, e Lázaro, por sua vez, os males. Agora, porém, ele encontra aqui consolo, e tu és atormentado. E além disso, há um grande abismo entre nós. Por mais que alguém desejasse, não deveria passar daqui para junto de vós, nem daí poderiam atravessar até nós. O rico insistiu: Pai, eu te suplico, manda Lázaro à casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Manda preveni-los para que não venha também eles para este lugar de tormento. Mas Abraão respondeu: eles têm Moisés, os profetas, que o escutem. O rico insistiu: não, pai Abraão, mas se um dos mortos for até eles, certamente vão se converter. Mas Abraão lhe disse: se não escutam nem a Moisés, nem os profetas, eles não acreditarão mesmo que alguém ressuscitasse dos mortos. Palavra da salvação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Nossa Senhora das Lágrimas, Santa Luzia, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Maldito o homem que confia no outro homem. Caríssimos irmãos, graça e paz vos sejam dadas abundantemente por meio de Jesus Cristo, vosso Filho, Senhor nosso, nação do Espírito Santo. O profeta Jeremias está falando: maldito o homem que confia no outro homem e faz construir sua casa humana, enquanto seu coração se afasta do Senhor, como os cordos no deserto. Ele não vê chegar a floração, prefere vegetar na escura do ermo, em região salubre e desabitada. O que ele está falando? Ele está comparando o ser humano que tira Deus do centro e coloca pessoas, animais, pedras, dinheiro, poder, posição, vanglória deste mundo. É isso que ele está dizendo. Por quê? Não se sustenta. Isso é humano. Passa, morreu, acabou. Morreu. Dinheiro não vai lá, posição social não vai lá no caixão.
Nosso Senhor não vai contar isso, profissão. Ah, o senhor é médico, engenheiro, o senhor é padre, a senhora é dona de casa. São títulos humanos. E o profeta vai nos dizer que isso, bem usado, bem administrado, é para a salvação. Mal administrado, desordenadamente, é maléfico. Que você coloca toda a sua esperança naquele título, toda aquela esperança naquela pessoa. E é assim nas amizades que a gente faz, né? A gente vai confiando demais e confia demais e tem que fazer tudo com aquela pessoa, tem que contar tudo, tem que ficar junto sempre, sempre, sempre. Não. Uma hora enjoa. Aí você confia demais e você desiste. Então ele vai dizer sobre uma planta que é colocada separada, como se fosse numa gruta. E lá, ela demora para se florir. E você fica confiando que vai. Agora, diferentemente de uma planta que é colocada na beira do rio, em que tem calor, água a todo momento, não seca. É assim o nosso coração. Quando confiamos em alguém, demora. Quando confiamos em Deus, floresce. O que ele está dizendo isso? Que é uma ponte para o Evangelho. Você tem batismo, eucaristia, crisma, reza, vem à missa diária. Você tem que produzir frutos. E os frutos da produção é os frutos do Espírito. Então é as obras. Obras de misericórdia corporal, obras de misericórdia espirituais. Virtudes humanas e virtudes teologais. Quando você morrer, você precisa ir lá com as virtudes. E a caridade que Ele deu não é a caridade humana, é a caridade de Deus. Então, Senhor, está aqui, ó. O que eu produzi, o meu denário, o denário da salvação, está aqui, Jesus. A lâmpada acesa. E tem um pouquinho aqui, se o Senhor quiser. É as obras. Então, eu sou bom, padre. Não é bom, só Deus é bom. Nós não somos bons. Nós tornamos bons por Deus. E é Ele que nos sustenta. Vamos ao texto bíblico do Lázaro e do rico Herpulão. O Lucas é um evangelista que fala muito da misericórdia. É ele que tem as parábolas tanto da misericórdia. O que podemos entender desse texto bíblico? Nosso Senhor é bom, Ele é muito bom. É o sumo bem, é a bondade infinita. Um homem, uma mulher é desordenada, não entende que você tem que dar tudo para Deus, né? Deixar família, anda só com uma sacola, fica com Deus. É uma vida de aquilo que é sustento para a sua vida, aquilo que é essencial. Aí você vem aqui e deixa tudo isso. Aí de acordo com o tempo você quer de volta. Jesus, me dá de novo a família. Jesus, me dá de novo a sacola. Era uma, agora eu quero duas que eu quero prosperar. Então você entrega, depois você pega. Como Jesus é bom, e algumas pessoas, elas têm fé, mas ela não deixou algumas coisas. Então você vê assim, ó, nossa padre, aquele homem, eu estou aqui numa peleja danada, olha aquele homem lá, ó, não teme a Deus, não ama a Deus, é ruim demais. E ele tem algumas coisas materiais. Por quê?
Deus sabe que aquele homem não vai entrar no reino dos céus, então começa a dar aqui. Olha a parábola. Lázaro, você não teve os bens aqui, mas eu vou te dar felicidade no céu. É que Nossa Senhora falou para Bernadette, eu não dou felicidade aqui nesse mundo, mas eu dou no céu. Então o rico, o esbanjador, o herpulão, por quê? Fazia festa a todo momento, com ricas iguarias. Ele já teve aqui aquilo que o Lázaro terá no céu. Porque Deus é bom. Por que, padre, que ele prospera? Por que ele é ruim? E ele tem... Porque ele dá aqui, porque nós vamos receber no céu. Essa parábola nos ajuda a compreender que não existe espiritismo. Não existe espiritismo. Então morreu, céu católico, viu? Não é céu nosso lar, do outro lar, que é espírita, não é. Porque lá no espírita morreu, aí eles têm um processo de encontrar luz. Não, nós não acreditamos nisso. Nós acreditamos em ressurreição. Então ressurreição é o quê? Morreu, você está diante de Deus e nosso Senhor julga. Céu, inferno, purgatório. 3 verdades de fé que você deve acreditar. Então o herpulão já teve tudo aqui. Ele foi para o inferno. Mas ele olha, ele tem uma visão do céu. Então ele fica endoidecido querendo sair de lá. Mas o rico herpulão não se arrependeu das coisas. Ele quer se livrar dos tormentos. É igual muitos de nós. Faz coisas erradas, vive no pecado, depois não quer sofrer as consequências das suas más escolhas. Não é nem Satanás, não é outra pessoa a não ser você que escolheu errado. Então não quer sofrer as consequências do erro. Então o rico herpulão está lá. Pai Abraão, o Senhor vem até aqui. Não. Tem um abismo entre nós. Então quem morreu, está no céu, não visita o inferno. A não ser para os santos, que Deus permite. Eles podem, quem está no inferno pode sair e ir para o céu? Não. Porque quem está no inferno não ama, não tem capacidade de amar. Satanás, demônios não amam. A opção que eles fizeram é uma opção eterna. Então não volta atrás. Um demônio pode se converter? Não. Se quem está no céu torna-se santo, quem está no inferno torna-se demônios. Pode alguém do inferno ir para lá? Não. Pode alguém do inferno, alma do purgatório, sair do lugar que ele está e vir aqui na terra conversar com a gente? Não. Eu fui uma vez lá na sessão espírita, aí psicografou, falou tudo igualzinho, padre, a voz era igual, lembrou de alguma coisa. Não, é demônio. O demônio tem a capacidade de fazer isso. Lembra da carta de Pedro, que ele impôs a mão de uma mulher que lia a carta, e depois aquele, entre aspas, dom foi embora? Não existe isso. Padre, o senhor vai lá benzer minha casa que tem algumas coisas estranhas. Se tem algumas coisas estranhas, pode ser uma infestação. Eu vejo vulto. Gente, vulto é espírito. Você não consegue ver espírito. Um espírito vê outro espírito, mas a gente não consegue ver. Pode ser coisas da imaginação. Se for
chama um sacerdote devidamente ordenado, dá uma bênção na casa, joga água benta, pronto, não vai nada. Termina essa homilia dizendo: pode vir os mortos aí. Você viu que Jesus não fala do morto, viu? Jesus fala da ressurreição. Mesmo se eu ressuscitasse dos mortos e fosse falar com eles, eles não escutariam. Eles têm Moisés e Elias. O que quer dizer isso? Eles têm a lei e a palavra. Meus irmãos, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Mas aqui está a palavra. Você deve viver da palavra e dos sacramentos. É a palavra que Deus que vale. Você tem a sua vida inteira para se converter. Terminou, morreu, acabou, ninguém se converte, ninguém muda. Por isso que é defunto. O que é a palavra defunto? Sem função. Ele não consegue rezar para a sua salvação. Por isso que a gente oferece missa em sufrágio da alma da pessoa. Morreu, ela não consegue trabalhar, se esforçar para a sua salvação. Lembrando desse evangelho, Nosso Senhor não está criticando quem é rico. Nosso Senhor não critica quem é rico. Só que o rico se apega. Mas também tem muito pobre que se apega. Ou tem muito pobre orgulhoso. Tem os pobres que não passam pela confissão. Tem pobres que não passam pela Eucaristia, porque são orgulhosos. Se apegam às coisas. Já disse para vocês. Não, olha, tem gente que se apega a prato, colher, taça. Eu vou esperar alguém importante vir na sua casa. Mas os membros da sua casa não são importantes? Quem você está esperando? Minha mãe que tinha isso. Vamos lá guardar os sei o que para chegar alguém importante em casa. Vamos guardar. Nunca chegou ninguém importante lá. O mais importante é você. E não se apegue. Tinha um monge que ele dizia que era muito bom, desapegado de tudo. Foram limpar o quarto dele. E tinha um prego. Arrancaram o prego. E ele fez um escândalo porque arrancou o prego. Pois os irmãos da cela disseram assim: olha lá, você não é apegado tanto assim, ó. Você se apegou a um prego. Portanto, seja livres em Cristo. E até a nossa morte a gente vai desapegando de algumas coisas. Para ser livre em Cristo. Você pode ser rico, pode ter dinheiro, pode ter casa, pode viajar, pode sim. Riqueza não é pecado. Porque a teologia da libertação fica colocando na sua cabeça que você não pode ter as coisas. Pode sim usufruir de tudo que Deus fez. Pode sim, mas de uma maneira ordenada, provocando em você virtudes, que é pela graça de Deus. Obras. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Ofertemos.